Irmãos, eu queria ler o texto de Ageu. Eu ia falar Evangelho de Ageu, mas é o livro de profeta Ageu, né? Do profeta Ageu, lá no Velho Testamento, perto no finzinho do Velho Testamento, e vou ler capítulo 2, versículo 18. Capítulo 2 de Ageu, versículos 18 e 19. Tem uns caras que pensam que isso é bonito, né? Passar como... Hoje eu queria falar um pouquinho sobre o 24º dia do mês nono. Olha o que está escrito aqui. Considerai, pois, vos rogo, desde esse dia em diante, desde o 24º dia do mês nono. Para aí um pouquinho, daqui a pouco a gente prossegue lendo o texto. Você sabe que a gente tem que ter na nossa vida o 24º dia do mês nono. Bom, 24º dia do mês nono, no nosso calendário seria 24 de setembro, não é? O calendário judaico é diferente. Você sabe o que é o 24º dia do mês nono aqui mencionado? Vou contar para vocês o que dia é esse. O povo de Judá foi levado em cativeiro à Babilônia, vocês sabem disso. Quem leu o Velho Testamento, os livros históricos vão mostrar isso, o livro de 2 Reis e 2 Crônicas, contam que por causa do pecado, haviam 2 reinos em Israel. Na Palestina o reino foi dividido, depois do reino de Salomão ficou chamado Israel e o outro Judá. Israel foi levado cativo e foi espalhado pelas nações, e não houve uma promessa de que eles voltariam em 70 anos. Então essas tribos ficaram dispersas até hoje, até hoje. Judá foi também, depois de alguns anos, levado cativa, e tudo aconteceu por causa da desobediência, por causa do pecado de Israel, e a gente percebe que então foram levados como escravos para a Babilônia, morreram, a maioria foram mortos na guerra, e uma parte foi levada para Babilônia. A gente lê isso onde? Nos livros, final do livro de 2 Crônica, depois o livro de Daniel, conta bem isso, o livro de Esther também conta sobre isso, e os livros de Esdras e Neemias também contam sobre isso, apenas para os irmãos se situar onde na Bíblia que estão contadas essas coisas. Quanto tempo Israel haveria de ficar em Babilônia? Alguém lembra? 70 anos foi o que o profeta Jeremias disse, vocês vão ficar 70 anos em Babilônia. Bom, tanto que haviam falsos profetas no tempo de Jeremias, quando você lê o livro de Jeremias você vai encontrar isso também, que o povo não foi levado cativo de uma vez só, foi levado um grupo, depois de alguns anos outro grupo, e depois de outros anos, acho que foram 3 leva de pessoas que foram levadas para a Babilônia. E depois que o primeiro rei de Israel foi levado cativo, levantaram-se profetas dizendo, esse cativeiro não vai demorar muito tempo, vão ser 2 anos e vão trazer de volta. E esse profeta foi até ousado, o profeta Jeremias estava usando uma canga no pescoço como um sinal para Israel, que todos os reinos deviam colocar o pescoço debaixo do jugo do rei de Babilônia. Esse profeta pega ousadamente esse falso profeta, diante de todas as pessoas que estavam no templo, quebra aquele canzil, aquela canga, e fala, sim, o Senhor diz, vai acontecer assim, vou quebrar o jugo do rei de Babilônia, e dentro de 2 anos vai estar tudo resolvido. E Jeremias fala, amém, Deus ouça você, mas um profeta só é conhecido depois que se cumprir, e Deus amaldiçoou aquele homem, por falso profeta, fez o povo acreditar em mentiras, e morreu naquele ano, é o que está escrito. Depois Jeremias escreve uma carta, depois que começou esses rumores de que haveriam de voltar rápido, Jeremias escreve uma carta, você vai ver isso em Jeremias 29, e fala, olha, vocês plantem vinhas, edifiquem casas,
e morem nelas, gerem filhos nessa nação, porque vocês vão ficar aí muito tempo. E orem pela cidade que vocês estiverem, porque na sua paz essa cidade terá paz. Ou seja, podem ficar em Babilônia. E o povo ficou. E o povo ficou, e sabe o que aconteceu? Começaram a prosperar em Babilônia. E começaram a ter coisas em Babilônia. E Babilônia começou a se tornar um lugar bom para se viver. Passa-se os 70 anos. Você vai ver isso em Daniel, que Daniel, lendo o livro de Jeremias, descobriu que eram 70 os anos de aflições, e ele começa a orar para Deus restaurar Jerusalém, restaurar o povo de Deus. Nessas orações, você vai ver lá no livro de Daniel, as orações de Daniel pelo povo, e mostra Deus agindo. E como Deus agiu? Deus levanta um rei, o rei Ciro, rei da Pérsia, o rei de Babilônia cai, e outro se levanta, e no primeiro ano do seu reino, ele estabelece um decreto que todos os judeus que quisessem voltar para a Palestina, que podiam voltar, e que o Deus dos judeus fossem com eles, e eles voltassem e construíssem a cidade. Estima-se que já havia, o povo tinha se multiplicado na terra da Babilônia, e ali já havia em torno de 500 mil judeus, era muita gente. E de repente, quando saiu a notícia, o rei da Pérsia expediu um decreto que todos os judeus podem voltar, que ia haver uma festa no meio dos judeus, vamos voltar. Quem disse? O povo estava gostando da Babilônia. De 500 mil foi difícil arranjar 40 mil para voltar. E eles, depois de muito procurar, conseguiram achar gente que estava disposta a voltar. Mas o povo havia criado raízes, o povo de Deus criou raízes em Babilônia e já não queria mais cumprir o propósito de Deus. Voltam 40 mil e começam, você vai ver isso agora que eu estou falando, no livro de Esdras. Lá no livro de Esdras mostra o povo voltando. E o que eles fazem? Eles começam a reconstruir o templo. Primeiro reconstroem um altar, oferecem sacrifícios e começam a reconstruir o templo. Na reconstrução do templo, os povos que haviam em volta, que já habitavam aquele lugar, chegaram e falaram: nós também queremos construir com vocês, nós queremos buscar a Deus junto com vocês. E era um povo misto, um povo pagão, que estava ali. Eram as pessoas que tinham ido habitar naquelas terras o rei da Síria, uns 200 anos antes, e que era um povo que serviam a Deus, o Deus verdadeiro, Deus de Israel, mas serviam seus deuses, era um culto misto. E o povo judeu que voltou, estava com zelo, falou: não, vocês não têm parte na construção desse templo, isso é uma tarefa nossa. Isso despertou a ira desses povos, que começaram a lutar contra a construção do templo em Jerusalém, e se levantou ali uma dificuldade. Esses povos começaram a alugar gente, pensa só, hein? Alugaram desanimadores, é o que está lá no livro de Esdras. Imagina chegar gente só para desanimar, mas que ministério do capeta é esse, né? Gente que veio para desanimar o povo de construir o templo, e começaram a desanimar. De repente, eles demoraram, esse rei Ciro morre, entra outro rei, e eles não construíram o templo ainda. Esse povo que está ali começa a difamá-los diante do rei, acho que agora era o rei dos Medos, porque era rei dos Medos e Persas, né? Era um Medo, depois um Persa, e acho que havia uma alternância entre eles. E quando viram o povo edificando o templo, mandaram uma carta lá para o rei:
né, lá longe, falando, os judeus que vieram para cá estão aqui edificando um templo, e olha, saiba o senhor, se essa cidade for edificada, o senhor vai perder os impostos dessa região toda, porque essa cidade aqui sempre foi uma cidade rebelde, sempre se incitou contra os reis, e o rei foi pesquisar e descobriu mesmo que Jerusalém tinha sido uma cidade problemática lá no passado, e mandou que parasse de construir o templo, e o povo parou. Parou-se a restauração da casa de Deus. E o tempo foi passando, eles lançaram os alicerces e nada se fez mais, porque ficaram com medo das ameaças destes povos, e o povo então se desanimou, perdeu a fé, pensa bem, perderam o ímpeto, e pronto, pararam com aquilo que cada um foi fazer, cada um foi se preocupar com a sua sobrevivência, se preocupar em atender às suas necessidades. Passa-se em torno de 15 anos, e se levanta o profeta Ageu e o profeta Zacarias simultaneamente, e através da palavra profética desses dois profetas, o povo restabelece a fé, e diante de todas as ameaças, eles se põem à obra novamente. E o dia que eles fizeram isso, foi este dia 24 do mês 9. Quando você volta um pouquinho aqui no livro de Ageu, fala assim, no primeiro versículo, Ageu 1:1. No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Selatiel, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, se o povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe o salário, recebe para pô-lo num saquitel furado. Você vê que vida de angústia que o povo estava vivendo? O povo voltou com uma missão principal de restaurar a casa de Deus. Levantaram-se as dificuldades, os problemas, para que os inimigos se levantaram para impedir esse propósito. Eles cedem às dificuldades, perdem a fé, se rendem ao desânimo, e penso, o melhor que nós fazemos é cuidar da nossa vida. Por quê? Porque aí ninguém vai nos perturbar. Vamos lá cuidar do nosso campo, vamos lá plantar para a gente ver se a gente prospera, vamos ver, porque lá em Babilônia a gente prosperou bastante, vai acontecer aqui do mesmo jeito, pronto. Só que eles não estavam atentos que o lugar da bênção é no lugar da obediência. O lugar da bênção é dentro da vontade do chamado de Deus, gente. E aí eles começaram a orbitar num mundo de aflição e dificuldade. Sabe como planta e planta e o negócio não cresce, e se cresce não dá espiga, e se dá espiga dá bicho na espiga, tudo parece que não dava certo, é a descrição que está aqui. Fala assim, tendes semeado muito e colhido pouco. Nós não colhemos porque vamos ter que semear mais, semeava mais, colhia pouco, quanto mais semeava, menos colhia. Comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o salário você recebe para pôr num saco furado. Esta é a vida de quem busca a coisa errada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor.
Esperastes o muito, eis que veio ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Que coisa! O que Deus estava querendo dizer era isso, ó. O que desembola a sua vida é a minha bênção. Amém? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Deus está falando, não é teu braço, não é tua força. Faz o que eu quero e você vai ver a minha bênção. Olha só, então Zorobabel, filho de Selatiel, verso 12, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Selatiel, que era o governador, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, que era o sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Por isso que é o 24º dia do 6º mês. Eu falei nono, mas é o 6º, tá, gente? Veja que a palavra do Senhor, no versículo 1, fala, no primeiro dia, no 6º mês, no primeiro dia veio a palavra do Senhor. A bênção de Deus começou nesse dia? Não. A bênção de Deus não começou no dia que veio a palavra do Senhor. A bênção do Senhor veio ao 24º dia do 6º mês. Por quê? Porque foi o dia que o povo começou a subir ao monte e tirar madeira. Tem um lugar que aqui que vai falar assim, ó: vocês viram a casa antiga, casa de Salomão, que Salomão construiu, e a glória dela, e essa casa parece coisa pouca, mas minha é a prata, meu é o ouro. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? O que é chegar este dia, tá? Este dia, o 24º dia do 6º mês na sua vida. Que dia é esse? É o dia que você definitivamente vai entender: eu preciso buscar os interesses de Deus. Eu preciso parar de orbitar em volta dos meus próprios interesses e me pôr no bom combate. Você crê que você tem um sacerdócio, que você tem um chamado da parte de Deus? Ou você pensa que isso é para algumas outras pessoas, e que você é apenas uma dona de casa, que você tem um marido que não é cristão, enfim, nós temos todas as dificuldades como esse povo teve. É adversário de cá, é gente que desanimou de lá, é ameaça do outro lado, tinha ameaça de todos os lados. A vida traz as dificuldades, todos nós as temos, mas irmãos, é na sua realidade que Deus quer pôr a mão e abençoar, na sua realidade. Você tem que transformar a sua luta no bom combate. Sabe o que aconteceu com esse povo aqui? O povo falou assim, o profeta está dizendo: marca este dia, vocês não estavam colhendo nada, as coisas não estavam dando certo, todo o foco e todo o esforço não estava dando certo, vocês pararam de desfocar e de orbitar nos seus problemas, cuidaram dos meus, e de repente eu cuidei dos seus. As coisas começaram a acontecer lá, para sua surpresa, o bicho morreu da espiga e não atacou mais.
A planta que parece que foi plantada no dia errado, nasceu e deu 5 espigas, não deu só uma não. Porque lançar a semente você pode, mas fazer crescer você não pode. E impedir o mal você não pode, mas Deus pode. Deus trabalha para a gente que o prioriza. Sabe o que aconteceu? Esse povo começou a construir nessa data. Isso está lá no livro de Esdras. Começou a construir. Os adversários, os mesmos, que tinham ido lá com exército e feito eles parar a obra, chegaram e falaram: vocês ficaram loucos? Vocês não sabem que existe uma ordem do rei, que está proibido de vocês construírem esta casa? E eles, animados em fé, não pararam, e disseram assim: nós vamos continuar construindo. Por quê? Porque assim como tem uma norma deste rei, existe uma outra, do rei Ciro, que nos enviou para cá, dizendo que a gente devia construir essa casa. Aí o pessoal parou, peraí, né? Aí escreveram outra carta para este rei Dario, que agora estava no poder, e falou: nós fomos lá, e está lá aqueles judeus, de novo, edificando aquela rebelde cidade, aquele templo, já sabemos as consequências disso aí. Só que eles vieram com uma história que não deu para a gente prender ninguém. Inclusive estamos mandando aqui o nome dos líderes deles lá, que estão na frente. Eles disseram que tem um tal de um decreto do rei Ciro, então se parecer bem o rei para buscar ver se existe isso mesmo, nos faça saber. E o rei Dario mandou fazer uma busca nos arquivos e descobriu, vale a pena ler este decreto que veio, que foi descoberto, e que se o povo não começasse a construir pela fé, isso não teria acontecido. Isso está no livro de Esdras, capítulo 6, vocês estão com paciência aí? Vale a pena, porque esse texto aqui é muito interessante. Capítulo 6 de Esdras. Então o rei Dario deu ordem e buscaram nos arquivos onde se guardavam os tesouros em Babilônia. Em Aquimeta, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo, rolo, hein? Um rolo que vai desenrolar agora e vai abençoar lá. Achou-se um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: no primeiro ano do rei Ciro, este baixou o seguinte decreto: a casa de Deus em Jerusalém se reedificará para o lugar em que se ofereçam sacrifícios, e os seus fundamentos serão firmes. A sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Além disso, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor transportou do templo que estava em Jerusalém e levou para a Babilônia, serão restituídos, para que voltem ao seu lugar, ao templo que está em Jerusalém, e serão postos na casa de Deus. Olha que coisa impressionante, irmãos. Esses utensílios foram roubados de Jerusalém, levados para a Babilônia, passaram-se aí em torno de mais de 100 anos nessa altura, e Deus preservou esses utensílios para que, quando fosse restaurada a casa, fosse levado de volta. Pensa que coisa. Agora, pois, esse cara, esse Tatenai, podia chamar tentador, porque esse foi usado pelo capeta lá para levar os desanimadores. Então, agora pois Tatenai, governador da além do rio, Setar-Bozenai, Setar-Bozenai e os seus companheiros, os afarsaquitas, que habitais da além do rio, apartai-vos dali. Deixai que se faça a obra desta casa de Deus, que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer com os anciãos dos judeus para a reedificação desta casa de Deus, a saber, que da fazenda do rei, dos tributos, da além do rio, se pague prontamente a despesa a estes homens, para que não interrompam a obra. E o que for necessário, como bezerros, carneiros e cordeiros e tal, aí fala tudo isso, vamos mais rápido aí. Olha só,
também por mim se decreta que todo homem que mudar esse decreto, se arrancará um madeiro da sua casa, e levantado, o pendurarão nele, e da sua casa se fará, por isso, um monturo. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derrube a todos os reis e povos que estenderem a sua mão para mudar o decreto e para destruir esta casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dario, baixei o decreto, com diligência se faça. Pensa, eles ficaram 15 anos parados, sofrendo a miséria, plantando e não tendo o que colher. Sabe aquela vida de angústia, que trabalha e nada dá certo. 15 anos por falta de fé, se deixaram desanimar, porque se eles tivessem continuado a trabalhar, isso teria sido buscado 15 anos antes, e eles teriam recurso para construir a casa de Deus, e Deus teria feito as fazendas deles prosperar, a vida teria sido outra. A miséria que nós vivemos é na proporção que buscamos os nossos interesses, irmãos. Por isso que eu disse, o 24º dia do 6º mês tem que chegar na nossa vida. Amém? O que é o chamado de Deus para você? Olha, se qualquer um de nós não estamos envolvidos, focados no bom combate, estamos orbitando no nosso interesse. Você pensa assim, você quer dizer então que eu tenho que ter um chamado de ser, eu sou uma dona de casa, eu tenho lá o meu trabalho na empresa que eu trabalho, como assim? Como eu vou viver o meu chamado? Você vai viver o seu chamado se rendendo ao seu sacerdócio. O seu sacerdócio compreende oração, buscar a Deus, ouvir sua voz, ter comunhão com Ele e interceder. O seu chamado é um chamado redentor na realidade de vida que você está. Mais ou menos o foco que ele estava falando agora há pouco, que aproveitou uma oportunidade de um colega que estaria para se divorciar, e as intervenções dele salvou aquele casamento, e que teme que não tenha falado com o outro num outro momento, e que isso tenha trazido prejuízo para a vida do outro. Mas quando estamos focados, Deus usa a nossa vida para redimir, e a promessa de Deus é: a tua vida e os teus interesses eu busco. Eu vou preocupar com a tua saúde, eu vou preocupar com a tua família, com a casa que você vai morar, com a comida da tua mesa, eu vou. Busco os meus interesses. E o interesse de Deus, Deus precisa de gente que saia para pregar o Evangelho. Você fala, mas como? Como eu vou me render a isso? Esteja atento. Você é uma dona de casa? Sim. Seu marido às vezes nem é convertido? Pronto. Primeiro, seu sacerdócio compreende em ganhar o seu marido sem palavra alguma, e você provavelmente já está fazendo isso, porque eu conheço a maioria das irmãs aqui, eu sei o seu procedimento. Você, depois disso, você vai clamar a Deus para viver, não reduza a sua vida àquilo ali. Você tem pessoas à sua volta que sabem do seu testemunho. Começa a se render a uma vida que vai redimir as pessoas. De que maneira? Faz uma lista de gente para você orar com insistência. Depois de fazer isso, começa a ir atrás dessas pessoas por telefone. Mas faz isso com diligência. Começa a pensar a sua semana, não apenas na comida que você tem que fazer, no sono depois do almoço que você tem, no salão que você tem que ir para fazer a sua unha. Não deixa que as coisas desta terra absorvam 100% do seu tempo. E mesmo que a sua realidade vai lá, eu tenho que ir no salão, porque eu tenho que fazer, a mulher gosta de fazer isso, e é o cabelo, essas coisas. Quem tem uma mente redentora, para aqueles que chegou nesse 24º dia do 6º mês, essa mulher não vai mais para o salão, ela pensa, eu estou indo pregar o Evangelho,
eu estou indo ali para ser usado por Deus. Esse é meu campo. Esse é meu campo de semeadura. Você estuda lá na sua escola, aquilo ali, aquele lugar é o seu campo, e você vai, eu estou ali para cuidar dos interesses de Deus. E de quebra eu vou aprender geografia, de quebra eu vou aprender engenharia tal, ou física, ou o que for. Cuida dos interesses de Deus, sabe por quê? Porque Deus vai abençoar a tua mente para você entender matéria que você não entendia. Deus vai cuidar dos teus. E você trabalha na empresa tal, trabalha o dia inteiro, tem gente que pensa assim, eu trabalho ali, não tenho tempo de fazer a obra. Esse é o seu campo. Esse é o seu campo, e você vai para ele e fala, não estou indo para o meu trabalho, eu estou indo fazer a obra de Deus. Eu estou orando por esses colegas, desde o porteiro da empresa até o gerente, os colegas aqui, outro ali, a moça que serve, aquela mulher que faz a limpeza, eles estão, porque eu vejo essas pessoas todos os dias. Esse é meu campo. Eu jejuo por essas pessoas, eu vou demonstrar o amor a essas pessoas, eu vou servi-las, eu vou cuidar dos interesses de Deus. 24º dia do 6º mês tem que chegar, e Deus fala assim, marca esse dia. Por quê? Porque ele chegou na sua vida, e a minha bênção vai te acompanhar. Faz esse teste, e eu vou dizer, quando nós paramos de orbitar em volta dos nossos próprios problemas, e vamos cuidar dos interesses de Deus, você vai ficar liberto do desânimo, você vai ficar liberto da tristeza, você vai ficar liberto, sabe do que também? Até do cansaço, porque a alegria de fazer a vontade de Deus, de ser usado por Deus, ela é uma alegria que supera o cansaço, as dores nas costas, tudo isso, gente. Você se cansa, estou cansado, estou trabalhando demais, estou cansado porque isso, estou cansado. Agora, quando você passa uma noite pregando o evangelho, ajudando uma família, você pode chegar de madrugada, mas o seu coração está transbordando de alegria. Por quê? Porque estamos cuidando dos interesses de Deus. Então, eu estou aqui desafiando vocês, para que esse dia chegue hoje, amém? E quais coisas, vamos dizer, o que na sua vida você precisa fazer, para que este dia seja hoje? É uma oração simples, fala, Deus, eu me rendo à tua vontade, eu quero obedecer o Senhor, e transformar tudo à minha volta no campo, e se tem alguma coisa que não é um campo, por exemplo, se tem alguma coisa ilícita, que está tomando meu tempo, e que não estou transformando no instrumento redentor, Senhor, me ajude a eliminar isso da minha vida, porque eu quero viver contigo, eu quero viver para ti, eu fui chamado para viver integralmente para o Senhor, na realidade que eu estiver, e Deus vai te usar, e vai te surpreender. Depois eu quero ouvir testemunhos, amém? Pedimos, ó Deus, que teu Espírito esteja operando por meio da tua palavra, e levando a tua igreja a essa experiência, a mim. O Senhor tem feito isso comigo, tem feito isso com a minha esposa, Senhor, e eu te agradeço por isso, muito obrigado, e eu peço ao Senhor que o Senhor esteja abençoando o teu povo aqui, porque se isso acontece, Senhor, a tua igreja, a tua casa vai ser edificada, e vai ser edificada com glória nesse lugar. Então eu peço ao Senhor que faça isso cair no coração de cada um, para que sejam inteligentes, até mesmo espertos, para pensar, eu quero a tua bênção, Senhor, eu quero a tua graça, Senhor, eu quero a tua alegria. Então faz esse fluir no meio do teu povo, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, irmãos, glória a Deus, é isso.